Impacto femoroacetabular. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, e hoje eu escolhi o tema que é um dos temas que eu mais vejo no consultório, é um dos temas que mais me pedem para falar, e eu vou tentar falar de uma forma bem detalhada hoje, bem minuciosa, até eu vou gravar o vídeo de uma forma diferente, em formato de live. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse jeito novo de gravar o vídeo, que eu vou usar de vez em quando, que vai ter alguns recursos de audiovisual diferentes aqui hoje. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, por favor. Faça parte aí desse conteúdo de quadril que está vindo toda semana para vocês aí, de forma gratuita, não precisa pagar nada. Faço isso com o maior prazer e conto com a audiência de vocês. Vamos para a aula então? Ok, então, essa aula que me pediram para fazer a respeito do impacto femoroacetabular, essa equipe que eu trabalho junto na Uniort em Londrina. Eu vou começar falando então sobre a importância do exercício físico. O exercício físico, todo mundo já sabe, é muito importante, e uma das causas principais de você fazer exercício físico é para prevenir a osteoporose. Sim, você previne muito bem a osteoporose, previne o desgaste articular precoce. O exercício físico é um dos pilares do tratamento conservador, tanto para a artrose do quadril como para a artrose do joelho. Então é muito importante você fazer o exercício físico, mas um exercício físico de qualidade. Uma melhor resposta imune a doenças respiratórias, inclusive quem faz exercícios físicos, atividade física com certa frequência e regularidade, tem menos incidências de infecções respiratórias e tem uma melhor resposta imunológica às vacinas, sim. A pessoa fica mais resistente a esse tipo de doença. Prevenção das doenças cardiovasculares também é muito importante por conta do exercício físico. O quadril, a ideia então é que vocês conheçam, o quadril é constituído pelo osso da bacia, que é o osso inominado, formado pelo pubis, isquio e pelo osso do ilíaco. Ele tem uma bola, que é a cabeça do fêmur, articulando com um soquete, que é o osso do acetábulo. Ele tem também aqui o fêmur proximal, que é essa área compreendida também na região do quadril, inclui a região intracapsular, que está dentro da cápsula articular. E por que eu estou dizendo isso? Que é muito importante saber a anatomia, saber que os estabilizadores do quadril são o lábio acetabular, a musculatura que circunda ali o quadril, e é importante para quem vai fazer atividade física, para quem vai orientar a atividade física, saber também que o lábio acetabular faz uma função muito importante de vácuo, de selo articular, criando uma pressão negativa dentro da articulação do quadril. Então é importante que ele esteja funcionando bem e não tenha nenhuma lesão. O arco movimento fisiológico do quadril, a articulação coxofemoral, a articulação do quadril, é uma articulação que tem movimento em praticamente todos os planos. Você consegue fazer a flexão, que é dobrar o quadril para frente, a extensão, que é levar o quadril para trás, a abdução, que é abrir a perna, a adução, que é trazer a perna para dentro, rotação para dentro, que é a rotação interna, e rotação para fora, que é a rotação externa. E tem também a combinação desses movimentos. Então notem que o quadril é uma articulação que movimenta praticamente todos os planos. É uma das articulações com maior número de planos de movimento. E por conta disso, também existe uma incidência aumentada de lesões se as pessoas extrapolam esse movimento, se fazem o movimento ou no dia a dia ou durante o exercício de forma incorreta. Então é importante entender o arco de movimento fisiológico do quadril para quem for orientar exercícios ou quem for fazer exercícios e está interessado em manter sua saúde. Os ligamentos capsulares são muito importantes, são 3. Tem o ligamento principalmente iliofemoral, que é o ligamento de Bigelow, tem o ligamento isquiofemoral e pubofemoral. Esses são os principais. A musculatura envolvida nos movimentos do quadril é muito importante, e a função do lábio acetabular, que nós vamos falar mais para frente, que pode ser comprometida com o problema do impacto femoroacetabular. Então, tem mobilidade em praticamente todos os planos do quadril, e os pacientes com impacto femoroacetabular,
eles possuem uma atrofia importante de todos os grupos musculares. Lembra que eu falei que o tratamento conservador é importante que você tenha um fortalecimento e a prática de exercício físico? Pois é, se o paciente não tem uma força muscular adequada, se os músculos não estão preparados para o dia a dia, o paciente pode realizar movimentos errados durante o dia e cair nas posturas viciosas que vão piorar a lesão de cartilagem, piorar a lesão articular do quadril quando forem fazer movimentos banais, movimentos do dia a dia. Então essa musculatura tem que estar fortalecida e em dia. Aqui só um panorama dos principais grupos musculares do quadril: os flexores, os rotadores, os abdutores do quadril, glúteo mínimo e glúteo médio principalmente. O extensor do quadril, que é o glúteo máximo, não está aí, ele está cortado. E qual é a meta dos profissionais de educação física, dos fisioterapeutas que vão atender pacientes que têm problema no quadril? A meta é evitar que a pessoa entre num ciclo vicioso de repouso e de inatividade. O que é esse ciclo vicioso? Se a pessoa sente dor e toda vez que faz determinados movimentos, que faz atividades físicas, a pessoa piora da dor, a tendência é a pessoa parar de fazer esses movimentos. A tendência é a pessoa ficar em repouso em casa. Até que no primeiro momento ela pode sentir uma melhora em fazer esse repouso. Só que o problema é que o repouso leva à atrofia muscular. A musculatura é muito importante para estabilizar a articulação do quadril. Esse quadril fica todo desequilibrado. E igual eu comentei, se você não tem força suficiente, movimentos como levantar da posição sentada, sentar numa poltrona, sentar num sofá mais baixo e levantar, isso vai ocorrer de uma forma toda desorganizada, com potencial risco para a sua cartilagem e com potencial risco de piora da doença. Fora os outros benefícios que vão ser anulados pela ausência da atividade física. A pessoa pode desenvolver uma osteoporose, ficar com o osso mais frágil, esse quadril não é muito estimulado, vai parar de produzir tanto líquido sinovial e por aí vai. Então é muito importante que a pessoa se mantenha ativa e praticando atividades físicas. A definição do impacto femoroacetabular. Vamos falar dessa CIFA, que é a Síndrome do Impacto Femoroacetabular. O que é o impacto femoroacetabular? É o contato precoce e anômalo entre o colo do fêmur e o rebordo do acetábulo, podendo ou não provocar lesão do lábio e da cartilagem articular, da articulação do quadril. Importante ressaltar, pessoal, o impacto femoroacetabular comprovadamente é uma doença pré-artrítica. Então ele é um precursor de artrose e hoje até disse que é um dos principais precursores da artrose no quadril. Muito se falava antes que existem os casos idiopáticos de artrose do quadril, de desgaste da articulação do quadril. O que é idiopático? Quando não se sabe a causa. Hoje, a gente sabe que muitos casos que se consideravam idiopáticos, na verdade, a pessoa tem na sua anatomia as alterações morfológicas do impacto femoroacetabular. O impacto femoroacetabular é muito presente em atletas de alto rendimento. Quando a gente volta na história desses pacientes, eles geralmente foram jovens, adolescentes muito ativos, que faziam atividades esportivas de alto rendimento. Existe um dado estatístico que quase 2/3 das pessoas que durante a adolescência fizeram atividade esportiva intensa apresentam alterações do impacto femoroacetabular, as alterações morfológicas e anatômicas do impacto femoroacetabular nos seus quadris. Acredita-se que essas pessoas fazem microtraumas na região da placa de crescimento, na região da fise de crescimento, que está representada aqui, olha, eu estou mostrando com a flechinha, por essa linha entre a cabeça e o colo do fêmur. É essa junção ali, principalmente, que é alterada pelo choque repetitivo, pelo impacto do colo do fêmur com a bordinha do acetábulo. Mas ainda não foram definidos com clareza quais tipos de movimentos que esses jovens fazem que vão desenvolver o impacto femoroacetabular. O impacto, então,
é causado por um fenômeno dinâmico, que é o contato repetitivo do fêmur com o acetábulo, somado a essa alteração estrutural, ou do colo do fêmur, ou da tacinha do quadril, do acetábulo, ou de ambos, levando à lesão do lábio ou da cartilagem. De histórico, então, em 1975, Harris descreveu a deformidade da cabeça femoral relacionada com a artrite precoce, é chamada deformidade em cabo de pistola, ou pistol grip deformity, relacionando esse formato, principalmente do impacto tipo CAM, com um cajado ou cabo de pistola, aquelas pistolas antigas de faroeste. Já em 1998, Thomas Bird descreveu a correção artroscópica do impacto femoroacetabular. E teve também um autor que é muito importante, que é o Gans, que desenvolveu a luxação cirúrgica controlada ali do quadril para tratamento aberto do impacto femoroacetabular e contribuiu muito para desenvolver a técnica e descrever o impacto femoroacetabular e as suas consequências para o quadril. E existem relatos dos anos 30 falando sobre a deformidade do fêmur, já descrevendo um pouco esse achado do CAM, do impacto tipo CAM. Qual que foi o problema que acredita-se que ficou parado tanto tempo, né? Quase 70 anos ali, 50 anos pelo menos, entre acharem o CAM e começarem a se preocupar com o impacto femoroacetabular. É que no meio do caminho veio a tal da prótese total do quadril, que roubou toda a atenção dos médicos ortopedistas à época, porque era uma cirurgia nova, inovadora, e focou-se muito no tratamento já das doenças avançadas, da artrose avançada, e pouco nos casos iniciais, nesses casos aí que poderiam até ser prevenidos, né? Então a classificação são dois tipos, né? O impacto tipo CAM, que é mais do fêmur, o impacto tipo pincer, que é do acetábulo, e o tipo misto, que seria uma junção dos dois. O impacto do tipo CAM é mais frequente no sexo masculino, ele surge na segunda e terceira décadas de vida, então pacientes pouco mais de 20, 30 anos ali já começam a sentir os sintomas, é comum em esportistas, e ele é aquela proeminência óssea, eu vou mostrar aqui na figura para vocês, seria como se fosse uma corcova, um bump ósseo, que muitas vezes vocês vão achar nos laudos de exames de imagem, que seria uma alteração na transição entre a cabeça e o colo do fêmur. Tá? E essa alteração de formato entra em conflito com um acetábulo que é todo arredondado. O tipo pincer já ocorre mais no sexo feminino, os sintomas vão aparecer depois dos 30 anos, a partir da quarta década de vida das mulheres. Ele tem a ver com um quadril um pouco mais coberto, um excesso de parede na região da frente ali do quadril que dificulta o movimento desse quadril. A proeminência do acetábulo pode ser generalizada ou focal. Aqui está o impacto tipo pincer, mostrado pelas setinhas, e a seta branca maior é o local de contato do rebordo do acetábulo com a região do colo do fêmur. Nessa região pode até aparecer um cistinho, que é chamado de herniation pitch, que é uma herniação sinovial que pode ocorrer e aparecer nos exames de imagem. 90% dos casos são mistos, tem tanto alteração no acetábulo como alteração no colo do fêmur. A etiologia, então, ela pode ser primária, essa primária aí que nós estamos para definir qual que é a causa principal, por que surge em alguns adolescentes e em outros não, e a secundária pode ser secundária a outras alterações do quadril, doenças da infância, como doença de Perthes, que é como se fosse uma necrose da cabeça do fêmur da criança, que a cabeça deforma, a epifisiólise, que ocorre o escorregamento da cabeça do fêmur bem naquela região ali de placa de crescimento, de fise de crescimento, e que pode causar uma deformidade parecida com o bump ósseo do CAM. Tem alguma fratura viciosamente consolidada, então alguém que quebrou o colo do fêmur e teve uma deformidade ou um desvio na hora de fixar essa fratura
colou, mas colou com certo desvio, pode causar o impacto femoroacetabular, e a otopelvis, que seria a cabeça do fêmur toda coberta, ou acetábulo protruso, tá? Tem um sinônimo, otopelvis ou acetábulo protruso, é quando a cabeça do fêmur quase entra para dentro da barriga e fica super coberta ali. A clínica e o exame físico são sinais clássicos aqui, é comum em adulto jovem, mas pode aparecer mais tarde e depende muito do grau de atividade da pessoa. O sintoma de dor ele é insidioso, então não vai ser depois de um trauma agudo, normalmente que as dores começam. Ela começa aos poucos e ela começa mais cedo quanto mais ativa a pessoa for. Então, quanto mais atividade física essa pessoa praticar, mais dor ela vai sentir, ela sente a dor um pouco mais cedo. Pessoas mais sedentárias, que trabalham no escritório, elas vão sentir os sintomas mais tarde, provavelmente depois de desenvolver alguma lesão de cartilagem. A dor pior ao sentar, principalmente sentar em locais muito baixos, ela piora para entrar e sair do carro, ela piora às vezes para subir escadas, mas não é um sintoma tão frequente, e ela é pior nos movimentos de amplitude de movimento mais extremos. A pessoa também sente muita dor para cruzar as pernas, quando sentado em longos períodos, agachar e levantar-se, são os sintomas principais. Geralmente existe uma limitação da rotação interna dos quadris, e o paciente pode desenvolver uma compensação da pelve, e desenvolver daí dor lombar, pubalgia, são sintomas associados à clínica do impacto femoroacetabular. Alguns pacientes podem até mancar, mas isso não é tão comum. O sinal clássico, o sinal patognomônico, é o sinal do C. A pessoa faz um C com a mão e ela mostra ao redor do quadril. Então a dor vem na frente, faz um arco em C e vai lá atrás na região glútea profunda. Ela é bem frequente, ela é bem comum. E até se vocês quiserem saber os tipos de dor no quadril, eu vou colocar um card em cima aqui, falando, direcionando para um vídeo que eu falo os 4 tipos de dor que a pessoa pode sentir na região do quadril. O exame físico, o teste mais comum, até sendo demonstrado aí pelo nosso colega, o Dr. Thomas Bird, é o FADIR, seria um misto de flexão com adução e rotação interna. Esse é o teste físico que a gente faz. E a pessoa vai referir ou dor na virilha ou dor na virilha indo para a região glútea profunda ali. O teste de impacto posterior, normalmente é um movimento contrário, seria o movimento de extensão do quadril com rotação externa, que pode ser feito na beira da maca ou tirar o paciente mais na lateral para fora da maca ali. O teste de impacto de lesões laterais pode ser feito então com abdução com rotação externa também. Aqui os exames de imagem mais comuns, é sempre bom fazer um AP da bacia, principalmente para ver como que está a posição do acetábulo e avaliar onde estão essas 2 setinhas aqui, que é a transição entre a cabeça e o colo do fêmur. O AP de bacia você consegue identificar se a pessoa tem a tal da retroversão acetabular. O que é retroversão acetabular? A tacinha do quadril, o nosso acetábulo, ela olha para frente. Isso permite uma certa liberdade da cabeça do fêmur trabalhar dentro dela. Se a tacinha do fêmur está voltada para trás, ela acaba ficando voltada para trás junto, acompanhando o movimento da bacia. Você diminui um espaço livre para a cabeça do fêmur trabalhar e pode ocorrer esse contato precoce entre o colo do fêmur com a borda da frente da cabeça do fêmur ali. O clássico da retroversão acetabular é o sinal do crossover, que ele é visto aqui embaixo, tá vendo? Ó? Normalmente essas 2 linhas, uma que vê a parede anterior, a parede da frente do acetábulo, e essa linha de trás que delimita a parede posterior do acetábulo, elas têm que se encontrar perto aqui da extremidade lateral do acetábulo. Isso é o normal. Se essas 2 linhas se cruzam fazendo uma figura de 8, igual a imagem abaixo à direita de vocês, essa é o sinal do crossover, sinal de retroversão do acetábulo. Existe um outro sinal também que pode aparecer, que é o sinal da espinha isquiática, que não está dando para ver, mas é uma estrutura que aparece aqui na parte de trás, e normalmente no AP da bacia não é para aparecer o sinal da espinha isquiática.
Aqui então está o acetábulo normal, com as linhas se encontrando na borda lateral do acetábulo, e aqui o sinal do crossover com excesso de parede anterior na parte da frente do acetábulo. Os exames de imagem de escolha são o DAN 45 graus, que é feita nessa posição aqui. Você vê um CAN grande aqui nesse DAN 45 graus. E o DAN 90 graus, que é feito nessa posição. Flexão, 20 graus de abdução dos membros, rotação neutra dos fêmures, isso é super importante. E daí vocês notem a deformidade, o bump ósseo grande aqui na região anterior do colo do fêmur. Ressonância magnética mostrando calcificação, o pincer, e mostrando o excesso de osso entre a cabeça e o colo do fêmur, que é o CAN. E aqui tem uma artrorressonância, quer dizer, injetar o contraste na articulação do quadril para identificar a lesão do labrum. Hoje os nossos aparelhos não demandam a injeção de contraste, é muito raro eu fazer uma artrorressonância. Aqui mostrando a artrorressonância com lesão de cartilagem, ela mostra com muito mais detalhe as lesões condrais. Aqui tem o herniation pitch, que é aquele cisto de herniação sinovial, que é bem na região onde ocorre o contato entre o osso da bacia e o fêmur. E aqui uma tomografia computadorizada com reconstrução em 3D. Esse exame é fantástico, ele reproduz com muito grau de fidedignidade como é a estrutura óssea da pessoa, como que é a sua anatomia. Ele serve também para planejamento operatório. Então eu me baseio muito na imagem que nós temos da tomografia computadorizada para fazer o planejamento e para saber o quanto de osso que vai ser raspado durante a artroscopia do quadril. No tratamento clínico, que é o tratamento conservador por impacto femoroacetabular, a gente precisa evitar sobrecarga funcional, ou seja, você tem que evitar aquelas posições que vão forçar o seu quadril no dia a dia, evitar rotações e flexão excessivas no seu dia a dia, então eliminar aqueles movimentos de sentar em locais baixos, ficar muito tempo com a perna cruzada, evitar você andar muito em carros muito baixos, veículos muito baixos, ou ajustar a altura do banco do seu carro. Isso aí é uma dica de ouro que pode diminuir os seus sintomas. Fazer os fortalecimentos, né, com o tratamento clínico, medicação para dor, medicação sintomática para os períodos de exacerbação da dor, um anti-inflamatório, um analgésico simples já dão conta do recado. Lembrem que a dor é insidiosa e não é muito intensa. Quem tem impacto femoroacetabular costuma queixar de um incômodo na região do quadril, na região da virilha e o sinal do C. Não é aquela dor que vai levar alguém para o pronto-socorro. Se a sua dor é muito intensa a ponto de você precisar ir num pronto-socorro, provavelmente não é só o impacto femoroacetabular que você tem. Você pode estar com outro problema, alguma infecção ou alguma discopatia na coluna, alguma doença na sua coluna, então tem que ficar de olho. Os condroprotetores, glicosamina, condroitina, o colágeno tipo 2 também, não hidrolisado, eu costumo recomendar bastante para os pacientes em tratamento inicial. A cinesioterapia, que é uma parte importante da fisioterapia, e tomar cuidado para durante a fisioterapia você não reproduzir esses movimentos de flexão excessiva com rotações associadas, porque senão a dor vai piorar e você não vai voltar na fisioterapia. Então, o excesso de dor durante a fisioterapia é um fator a mais para a pessoa abandonar o tratamento clínico, e não é isso que a gente quer. Durante o exercício físico, o que tem que evitar são agachamentos como que está demonstrado ali. Olha o tanto que essa moça está dobrando o quadril dela. Se ela não tiver problema no quadril, ótimo, vida que segue. Mas se ela tiver a morfologia do impacto femoroacetabular no quadril dela, mesmo que ela não tenha dor, mesmo que ela seja assintomática, ela está colocando em risco a articulação do quadril dela. Olha o ângulo que ela fez entre o tronco, que é essa parte de cima aqui, e a coxa dela. É muito maior que 90 graus. Então, provavelmente ela está machucando essa articulação do quadril se ela tiver alguma predisposição. A meu ver, a pessoa durante o exercício físico tem que sempre trabalhar numa amplitude que não vai sentir dor, especialmente dor na região da virilha ou a dor do impacto femoroacetabular clássica,
e tem que fazer uma ênfase nos exercícios isométricos, ou seja, são exercícios que você não faz movimento da articulação e trabalha a contração do músculo sem precisar alongar e encurtar esse músculo, e também dá ênfase nos exercícios de cadeia fechada, que são os exercícios com os membros inferiores apoiados ou numa plataforma, igual o leg press, ou no solo mesmo, como agachamento simples, avanço, esse tipo de coisa. Evitar o valgo dinâmico, tá? Isso é muito importante. Durante o exercício, tem que observar a posição do seu joelho. Se o joelho começar a entortar para dentro, e principalmente rodando para dentro, você está fazendo um movimento de adução com rotação interna. Esse é um movimento que vai machucar a pessoa que tem impacto femoroacetabular, então ele tem que ser evitado. Aqui um vídeo demonstrando um paciente que tinha a morfologia do CAN. Aqui está o lábio acetabular, a cartilagem do acetábulo, a cartilagem da cabeça do fêmur, e aqui o bump ósseo, o excesso de osso entre a cabeça e o colo do fêmur. Eu vou dar o play no vídeo, vocês veem que o lábio acetabular ele deforma toda vez que entra em contato com o bump. Foi feita uma raspagem desse osso que estava sobrando e vocês veem que agora o lábio acetabular não pega mais no osso do colo do fêmur e não vai ter mais lesão. Tratamento cirúrgico. Qual é a indicação? Isso é muito variável. A dor persistente maior que 4 semanas é uma indicação. Exame clínico positivo, ressonância positiva. Se bem que hoje eu não trato ressonância, eu não trato exames. Na minha prática clínica eu tento pelo menos entre 3 a 6 meses de tratamento conservador. Se houve falha ou se a dor está piorando de forma progressiva, a opção melhor seria a intervenção cirúrgica. Não podemos negligenciar os pacientes que já têm lesão de cartilagem na ressonância. Esses são os pacientes que eu espero menos. Por que eu espero menos? Porque as lesões de cartilagem são irreversíveis. Depois não tem como correr atrás, é muito mais difícil. Então, para esses pacientes que já vêm com lesão de cartilagem, a minha indicação é muito mais para o tratamento cirúrgico do que para o tratamento conservador. Algumas contraindicações do tratamento cirúrgico: uma artrose grave, uma diminuição muito grande de espaço articular, não garante que tenha um resultado muito bom de tratamento cirúrgico. Uma infecção grave ali, cutânea ao redor do quadril também, que pode dar uma infecção no pós-operatório. O tratamento cirúrgico visa a correção das deformidades, tanto do fêmur como do acetábulo, e preservar o lábio do quadril, principalmente se ele for viável. Se o lábio do quadril não for viável, existe a opção de fazer a reconstrução do lábio desse quadril com enxertos, principalmente da fáscia lata. A função do lábio, então, é manter a congruência articular, manter o quadril todo encaixadinho. Ele controla a circulação do líquido sinovial, é um importante estabilizador do quadril. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, é também um quadril de cadáver, tá? E vocês notem a força que o colega vai fazer para tentar deslocar esse quadril. Ele vai encaixar o quadril, o lábio acetabular está inteirinho ao redor aqui. Olha a força que ele faz para deslocar esse quadril. Isso é muito por parte daquele função de selo do lábio acetabular, que é um vácuo que é criado entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. O lábio acetabular também tem a função de amortecedor, é uma função bem menos importante, por exemplo, comparado com o amortecimento que o menisco faz no joelho, mas existe essa função. Ele tem a função de propriocepção, que ajuda a perceber o quadril em relação ao espaço, perceber o quanto que nós estamos dobrando o nosso quadril, o quanto que ele está esticado, o lábio ajuda a perceber isso. E ele possui também terminações nervosas que dão a sensibilidade dolorosa. O tratamento cirúrgico ele pode ser aberto ou artroscópico. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. O tratamento aberto foi aquele tratamento idealizado pelo Ganz. Eu vou falar pouquinho dele, mas ele envolve uma luxação do quadril. Então você precisa abrir, faz um acesso posterior ao quadril,
tem que fazer uma osteotomia do fêmur, então tira uma bolachinha de osso aqui do trocânter maior e rebate a musculatura, protegendo a circulação da cabeça do fêmur. Depois, essa osteotomia vai ter que ser fixada, então envolve uma dificuldade, porque você vai precisar, depois no pós-operatório, que esse osso que foi cortado cicatrize como se fosse uma fratura. Isso leva um tempo, em torno de 2, 3 meses para cicatrizar. No tratamento aberto, então, você luxa o quadril, a cabeça do fêmur fica toda exposta, e daí com o auxílio de instrumental cirúrgico, você não precisa nem fazer a tal da raspagem, você tira o excesso de osso. A vantagem é que você tem uma visualização de 360 graus da cabeça do fêmur, e pode também fazer a correção, né, a osteocondroplastia do acetábulo, tirar o pincer e suturar o lábio do quadril, reconstruir o lábio, o que precisar. Aqui então está uma foto de uma cirurgia aberta. Vocês notem que tem até uma pecinha de plástico aqui para identificar onde o osso está sobrando aqui entre a cabeça e o colo do fêmur, e esse osso vai ser corrigido. Ali pós-correção então cirúrgica foi retirado o came ósseo, e aqui estão as 3 suturas no lábio do quadril, foram inseridas âncoras e feitas as suturas com fio inabsorvível. Aqui é um aspecto do pós-operatório. Vocês notem então que esses 2 parafusos são os parafusos necessários para fixar a osteotomia e para poder depois permitir a cicatrização do osso do fêmur que foi cortado durante a via de acesso. Já a artroscopia ela é feita através de 3 furinhos ali ao redor do quadril. São os portais de mais ou menos 1 centímetro, onde a gente insere uma microcâmera, insere as pinças cirúrgicas e o material para realizar a correção. Aqui está uma foto de um paciente em pré-operatório. Aqui vocês veem imagens da artroscopia, onde se identifica um descolamento do lábio acetabular, aqui bem na junção do lábio com a cartilagem, é uma lesão labral. E aqui já é uma lesão condral, uma lesão tipo carpete, que descolou a cartilagem do osso subcondral, que é esse rosinha aqui mais no fundo, e com um ganchinho a gente consegue palpar essas lesões durante a artroscopia. Aqui é a cabeça do fêmur, então, osso do acetábulo, cartilagem aqui do acetábulo e o lábio do quadril que está machucado. Aqui a imagem pós-correção do bump, após a raspagem do bump ósseo. Essa aqui é a cabeça do fêmur e aqui é o colo do fêmur já corrigido. Aqui mostrando um caso de pré-operatório, né, e no pós-operatório, tanto que o paciente ganhou de mobilidade, ele está ainda anestesiado, então essa mobilidade aumentou muitos graus. Aqui mais ou menos 5 graus no pré-operatório, e no pós-imediato ele está rodando ali seus 20, 25 graus, então ganhou bastante movimento. Aqui um vídeo mostrando como é feita a correção do pincer, também em modelo anatômico, é bacana porque dá para ver a correção do pincer e a sutura do labro. Então o pincer é esse excesso de osso aqui no rebordo do acetábulo, ele está sendo corrigido até a junção condrolabral. Depois é realizado um furo ali com auxílio do perfurador para ser inserida uma âncora que está sendo impactada. Essa âncora óssea está sendo impactada ali. Até se vocês quiserem, eu tenho um vídeo mostrando como é realizada a sutura do labro passo a passo, tá bom? Aqui então o fio é passado através da junção condrolabral. É realizado um nó e esse nó é empurrado até a lesão e depois ele é tensionado. Então vocês notem que agora o lábio do quadril está fixo e está corrigida a lesão do labro. Aqui mostrando a imagem artroscópica da lesão labral sendo suturada, tá? Então todos aqueles passos que vocês viram no vídeo anterior estão sendo demonstrados aqui. A âncora inserida com os fios, aqui o ponto sendo passado por dentro do labrum, fazendo uma sutura tipo metris, e aqui o aspecto do pós-operatório e com o CAM já resolvido também, o CAM corrigido e a sutura, os 2 pontinhos ali posicionados com as âncoras. O pós-operatório da artroscopia
envolve uma internação de menos de 24 horas, praticamente uma cirurgia ambulatorial. A pessoa sente muito pouca dor no pós-operatório, isso ajuda muito a alta precoce. Você vai de alta com um par de muletas, fazendo descarga parcial de peso. Tá? Eu normalmente seguro em torno de 2 a 3 semanas, fazendo só o toque do pé no solo, depois apoio de carga parcial progressiva nas próximas semanas, totalizando um mês de muletas. Depois de um mês, daí a pessoa já vai poder voltar para a academia, voltar para a atividade física sem alto impacto. O alto impacto, eu recomendo que volte, depende caso a caso, mas numa média em torno de 4 a 6 meses. A fisioterapia precoce é muito importante, a pessoa vai pedalar bicicleta durante a fisioterapia e evitar a abdução e adução ativas. Complicações do tratamento cirúrgico, pode ter algumas praxias de nervos que estão cada vez mais raras porque diminuiu muito o tempo tanto da cirurgia como o tempo de tração do membro. Essa cirurgia é feita em mesa de tração, mas em algumas técnicas, a técnica que eu uso é uma técnica de fora para dentro, então o tempo de tração gira em torno de uns 40 minutos e não durante toda a cirurgia. Essas complicações de lesões neurológicas transitórias são muito menores. Complicações que podem ocorrer são lesões da cartilagem durante o procedimento, principalmente nos pacientes que têm dificuldade de fazer a tração na hora de inserir as pinças. E osteonecrose da cabeça do fêmur é muito rara, é praticamente descrição de livro só. Gostaria de agradecer em nome da minha equipe que faz o tratamento de cirurgia do quadril na Uniorte, sou eu, Dr. Walter Tack e Dr. Guilherme Ruffini, e gostaria de aproveitar mais uma vez pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook é @Dr. Rafael Tavares Quadril, e no YouTube, Dr. Rafael Tavares Quadril. Inscrevam-se no canal. Muito obrigado, deixem suas dúvidas aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!